Muito boa tarde. Vamos só aguardar mais um minuto para que, entretanto, ver se chegam mais participantes. Bem, vamos então iniciar. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças-feiras, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo, do ICNF. Agradecemos que desliguem as câmaras e os micros e informamos que este webinar está a ser gravado e que no final existirá um espaço para os participantes colocarem as questões. Hoje a nossa sessão é dedicada à temática das orquídeas, as orquídeas silvestres do Alentejo, conhecer para proteger. E temos connosco o Ivo Rodrigues. O nosso convidado, Ivo Rodrigues, é licenciado em Engenharia Civil e desde 2006 que se dedica à identificação das orquídeas silvestres, em especial no Alentejo. Colabora na divulgação das mesmas através de blogs como Orquídeas Alentejo ou a Serra da Adiça. É administrador da página do Facebook Orquídeas Silvestres de Portugal, colaborador na área das orquídeas de Portugal, no portal Flora On e na lista vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Publicou também o Guia de Campo, Valores Naturais do Alqueva, Orquídeas Silvestres, com o apoio da EDIA. Temos então aqui o Ivo, a quem vamos passar a palavra. Ivo, quando quiser, pode começar a partilhar a sua apresentação. Tem o som desligado. Ivo. Estamos sem, e vou só ligar o som. Agora já. Não. Agora acho que já está. Agora já está, já está, Ivo. Okay. Ora, penso que já está. Já está, sim, senhora. Já está. Já está. Então, posso dar início, não? Sim, pode. Olá, sim, boa sim, tarde. Está. Muito bem. Olá, boa tarde. Sou o Ivo Rodrigues, vivo em Beja e há muitos anos comecei a dedicar-me às orquídeas silvestres. Tudo começou num passeio que eu estava a dar pela Serra da Adiça, há muitos anos, em 2006, onde encontrei a minha primeira orquídea, que foi aqui a Speculum. Achei muito interessante, porque parecia uma abelha. Naquela altura a informação não era como agora, era muito escassa, e demorei algum tempo até a perceber a fraca informação que havia sobre as orquídeas, principalmente no Alentejo. Na altura, eventualmente, haveria cerca de, não chegavam a 20 espécies encontradas. Pronto, para terem uma ideia, vou dar aqui uma breve explicação. As orquídeas, a maneira mais fácil de perceber se é uma orquídea, é uma planta que tem uma espiga,
mais ou menos densa, com um único caule, e em que as folhas são inteiras ou ovais. Pronto. Elas podem se dispor alternadamente no caule e têm umas nervuras paralelas ao longo de todo o caule. Depois temos os órgãos subterrâneos, que podem ser pseudotubérculos ou rizomas. As orquídeas todos os anos morrem completamente e o que fica é os tubérculos. Aqui do lado direito tenho uma óssis, para terem uma ideia, só olhando para a própria flor, consegue-se ver que tem que haver uma simetria. A partir daí é uma grande hipótese de ser uma orquídea. Elas têm uma sépala superior, que é a dorsal, duas sépalas laterais, depois tem as polinídeas, que é a parte masculina, que estão escondidas dentro de uns sacos na parte de cima da flor. A meio temos o estigma, que é a parte feminina, onde as polinídeas vão ser fecundar, e depois temos o labelo. O labelo nas orquídeas apresenta várias configurações, dependendo do que a forma como elas querem ser polinizadas. Pronto, o ciclo biológico das orquídeas, ao contrário daquelas que nós conhecemos de compra, elas têm os rizomas e os pseudotubérculos debaixo da terra. Na altura certa, então, aparecem as rosetas, que é as flores. Posteriormente, aparece a eflorescência com o caule. E, finalmente, depois de secas, e se forem colonizadas e fecundadas, iremos ter umas cápsulas, que é o que sobra, de onde poderão sair por cada cápsula milhares de sementes das orquídeas. Portugal e as ilhas temos cerca de 80 espécies de orquídeas. Portugal não é um bom país para a diversidade, porque os habitats são poucos, há uma elevada densidade populacional e a posição geográfica junto ao mar também não ajuda. A distribuição, vou falar principalmente a sul do Tejo. Temos os pontos principais, a Serra da Adice e Ficalho. Temos a zona de Santiago do Cacém, também é lá um maciço calcário. Serra da Agábida, ao pé de Setúbal. São Briços, que é uma zona de calcários muito importante ao pé de Beja. E depois todo o Algarve com as suas terras, também tem muita diversidade. No Alentejo, neste momento, tenho aproximadamente encontrado entre espécies e subespécies cerca de 45 espécies. Se repararem, tenho aqui algumas a vermelho que têm a ver com a lista vermelha da flora vascular de Portugal. Isto é, são algumas orquídeas que já estão nesse livro vermelho. Quer dizer que temos o caso da colina, que está criticamente em perigo. Temos a Laxiflora e a Perixis canoi, que estão em perigo. E depois temos mais as duas Estivalis e a Dactylorhizelata, que estão em quase ameaça. Portanto, estas orquídeas, duas delas só existem no Alentejo, que são as duas de cima do lado esquerdo, a colina e a Laxiflora. Agora vou-vos mostrar aqui algumas fotografias de algumas orquídeas assim, mais conhecidas e com alguns pormenores, que é a Hematoglossus rubiteriana, a tal antiga Bárlia, que é conhecida pela orquídea gigante também. É a maior que nós temos em Portugal. É das primeiras, como estão a ver, que nasce entre fevereiro a abril, é quando a podemos avistar. Temos a Genaria dicida, que é uma orquídea que normalmente só é localizada na região litoral, Portugal, junto ao mar. No entanto, nós, no Alentejo, temos uma localização ao pé no centro, em Monte Moro Novo, no meio de uma mina. A Falanteira longifólia é uma das nossas orquídeas brancas. Esta espécie
Há quem diga que ela é branca para mimetizar as flores da esteva e desta forma ser muito mais fácil a sua polinização pelos insetos. Opis fusca, que é uma orquídea fácil de encontrar no litoral, junto a Santiago de Cacém. Há uma localização ao pé de Beja, mas depois já não é conhecida em mais nenhuma zona aqui para a região alentejana. O nome dela é Moscardo fusco. Temos aqui a Opis lusitânica, é uma orquídea que é muito parecida à Speculum, mas é uma configuração diferente, que é uma espécie endémica do sudoeste da Península Ibérica. Temos a Ophilutea, que é das orquídeas de mais fácil identificação, por causa da sua cor. Como veem, é uma haste com algumas flores. Esta é muito fácil de identificar no campo. A Ostis itálica é uma orquídea muito engraçada porque é conhecida pela flor dos macaquinhos pendurados, porque a sua flor, vista ao pormenor e não na eflorescência, né, parece mesmo um macaco pendurado. A Apífera também é uma orquídea que, neste momento, é das únicas que já podemos observar nos campos, conhecida por erva-aranha. Serapias cordigera também é uma orquídea de fácil identificação, no entanto, não é muito fácil de encontrar devido à sua escassez. Ela normalmente existe em zonas úmidas e encharcadas. Temos aqui a Serapia língua, pode dizer que é a espécie com a maior área de distribuição em Portugal. Essa existe praticamente em todos os terrenos e em todos os locais. Depois temos aqui uma outra engraçada, que é a Spiranthis spiralis, que tem uma imagem interessante de se observar, porque as flores apresentam uma espiral à volta da haste. Ela também é conhecida por a trança da Dama do Outono, porque é a única orquídea que nós temos em Portugal que nasce fora da época regular de todas as outras, que é em setembro e outubro. Pronto. Agora vamos falar um pouco sobre estas temáticas dos polinizadores, das variantes, híbridos e das espécies mais raras. Esta é a Ostis colina, uma forma diferente, que há na Serra de Cicalho também. Pronto. Polinizadores. O Darwin, já em 1862, afirmou que a morfologia de certos labelos era sabiamente estruturada para receber polinizadores específicos e desejados. As orquídeas têm esta coisa interessante que gostam de ter os polinizadores específicos para cada flor. As orquídeas não dão nada, elas gostam de iludir os seus polinizadores. Normalmente, o que é que elas fazem? Formam a sua flor de maneira a que pareçam as fêmeas de alguns insetos, outras vezes formam uns cálices onde parece que há, por exemplo, néctar, e também feromonas, também lançam feromonas para o ar e os insetos são atraídos por essas feromonas. Então, aqui temos um inseto com as polinídeas já cravadas na parte superior. Outra possibilidade que a Opis apífera faz é que, ao não ser polinizada, ela deixa cair as partes masculinas para baixo e ela faz autofecundação. Temos aqui mais um inseto com as polinídeas na Serapia língua. A Serapia língua crê-se que
ela não chama os insetos por causa de nenhuma destas situações que eu disse, mas sim para se protegerem do frio, porque dentro da planta a temperatura normalmente é menos 1 ou 2 graus do que no exterior. E então os insetos abrigam-se aí por causa do tempo. Agora vamos aqui ver um vídeo que eu fui buscar à net, onde nós conseguimos perceber perfeitamente a ilusão dos insetos sobre a polinização que eles fazem. Aqui temos uma tentidinífera, uma lútea, e aqui uma fusca. Agora vamos começar a perceber que os insetos são um pouco diferentes e o que os insetos aqui veem é as abelhas femininas. Portanto, vemos aqui esta orquídea que acaba por ter os pelos. Aqui a parte azul do inseto, vejam os pelos que a própria abelha tem. E se formos ver, a orquídea também tem o que parecem ser uns pelos. A parte azul também da abelha. E vamos começar a ver o macho a tentar fecundar a orquídea. Portanto, ele está a ser iludido. Neste momento ele tocou e já tem as polinídeas, que me vêm na cabeça. Ele agora se senta ali, aquilo já não é uma fêmea e vai-se embora. Mas vai ter com outra orquídea, outra flor. Tenta novamente acoplar, lá está. No entanto, ao mesmo tempo que tenta acoplar, ele está a tentar tirar as polinídeas porque ele sente ali uns corpos estranhos, mas não consegue porque aquilo tem tipo uma cola e não conseguem tirar. Pronto. Ele neste momento já tem polinídeas em todo o lado. Ele neste momento, a polinídea já fecundou a parte feminina da orquídea. Pronto. A orquídea já foi fecundada. Aqui temos uma lútea. A fecundação é feita de outra maneira. A abelha está a tentar acopular, não é? com a orquídea e neste momento ela também já vai trazer as polinídeas atrás no abdômen. Ela percebe que não é, pronto, já está. Ela tenta tirar o corpo estranho que está agarrado ao abdômen, não consegue, e há de ir para outra orquídea e tentar acoplar novamente e polinizar. Então, temos aqui uma série de orquídeas, neste caso da fusca, com várias abelhas, e consegue-se ver as polinídeas agarradas ao abdômen. Pronto, lá estão eles a tentar acoplar com a flor, e é assim que acontece. Uma outra parte importante que eu gosto muito quando ando à procura são as variantes morfológicas, tanto anomalias como malformações. E neste caso temos a tentidinífera, em que vemos do lado esquerdo um duplo labelo, isto é, nasceram 2 labelos quando deveria só haver um, como é o normal. E do lado direito só temos sépalas. Há aqui uma malformação bastante difícil de encontrar. Aqui temos a fusca também com um duplo labelo. A meio temos a orquídea como ela existe normalmente, não é? Como é. E depois, no lado direito, temos uma orquídea que, em vez de nascerem sépalas normais, saíram sépalas com configuração também do labelo. Mais umas malformações, temos aqui a espécula e temos até a língua, a terápia língua também com duplo labelo. Depois, uma das outras hipóteses fascinantes que podemos encontrar no campo é as hipocromáticas, em que existe uma inibição dos pigmentos azuis e vermelhos e que nos dá estas cores fortes. Temos a espécula e temos a tentidinífera. A tentidinífera, até nós conseguimos perceber lá atrás uma flor, uma planta com flores normais, e temos esta em primeiro plano. Aqui são mais 2 casos. Nesta situação já estamos a falar de monocromáticas, isto é, a planta perde as cores e torna-se só de uma cor, normalmente verde claro.
E aqui temos as albinas, também, que essas tornam, enquanto as outras é um verde claro, estas são mesmo brancas, tornam-se completamente brancas. Estas variantes não são muito fáceis de encontrar, mas vão surgindo algumas delas. A questão dos híbridos, como vimos há bocado naquele vídeo, os insetos normalmente são específicos para cada orquídea. No entanto, por algum motivo, pode não acontecer e eles, ao irem a várias espécies, podem ficar com as polinídeas de diferentes espécies de orquídeas. Neste caso, temos aqui uma abelha que está pousada numa laxiflora, numa orquídea laxiflora, e que, se repararem, tem polinídeas cinzentas e outras verde claro. Isto significa que elas andam em duas espécies diferentes de orquídeas. Quando isso acontece e ele poliniza a orquídea que é diferente da que tirou as polinídeas, dão-se os híbridos. Eu agora vou-vos mostrar aqui alguns dos híbridos que eu conheço. Temos aqui a Incubácia Fusca e que nos dá este híbrido. Este híbrido, neste momento, existem 8 plantas perto de Beja, em São Briços, único local em Portugal. Não existe em mais lado nenhum que saiba. Aqui temos a Tentidífica com a apífera, lá está, duas espécies diferentes, e que nos dá esta bela flor, este híbrido foi tirado ao pé de Évora. Este é o híbrido mais comum em Portugal, por assim dizer, entre a spécula e a Tentidífera, que nos dá também. Normalmente dá-nos sempre uma flor entre uma espécie e outra espécie. Este híbrido entre a spécula e a incubácia também só existe até ao momento um único local em Portugal, perto de Beja, mais propriamente na zona de Quintos. Também muito interessante. Este é outro híbrido entre a Fusca e a Tentidífera. Mais uma vez, só é conhecido na zona de Beja, perto de São Briços, que é, de facto, muito, muito engraçado. Depois temos mais um híbrido, só conhecido na zona de Beja, em São Briços. É uma zona muito rica naquela zona dos tais calcários, que eu disse, e que nos dá esta magnífica flor, que é das que eu mais aprecio. Depois temos aqui um híbrido muito, muito mais raro, que é um híbrido entre géneros. Isto é, temos uma Anacanthis picta com uma Serapia língua. Este híbrido foi fotografado por mim ao pé de Barrancos uma única vez, nunca mais o consegui encontrar. Agora vamos falar aqui só um pouco de algumas espécies e subespécies mais raras. Temos aqui a Anacanthis morio xcanei, com 2 registros no Alentejo, há alguns também no Algarve, e a expedição em Ferreira e Casca Verde. Temos a Anacanthis colina, está na lista vermelha, está criticamente em perigo, e é distrito ao Alentejo, zona de Serra de Ficalha e Adiça, e eu há uns anos atrás encontrei ao pé de Vila Viçosa. São os únicos pontos que são conhecidos em Portugal. Temos a Bárlia. Esta tem de interessante é que existe até a última localização encontrada até o momento é na zona de Austrel. Para baixo da zona do Conselho de Austrel não é conhecida esta orquídea. Aqui temos uma orquídea muito interessante, que é a Dactylorhiza elata. Único local a sul do Rio Tejo, está na zona da Mimosa, e também está no livro vermelho
na lista vermelha como quase ameaçada. No entanto, para o norte é mais fácil de encontrar. Uma outra também estranha é a Orchis langei, foi encontrada por mim no Parque Natural do Guadiana há uns 5 ou 6 anos e é o único local conhecido também a sul do Tejo. É muito interessante porque quer dizer que estas orquídeas já existiram cá para baixo, mas não se sabe porquê, têm reduzido drasticamente a sua localização. Orchis lupercalis, Serra da Adiça, mais propriamente na Serra de Ficalha, em costa virada a sul, é a localização mais a norte que é conhecida esta orquídea em Portugal. Orchis scolopax, variante specifera, é uma orquídea rara, só é conhecida também na encosta sul da Serra de Ficalha, é parecida à outra, mas pronto, tem as sépalas laterais verdes e as pétalas são mais delgadas. Serapias cordigera, subespécie gentili, também é uma espécie muito, muito rara, não é fácil de encontrar. Há 2 localizações ou 3 no Algarve e apenas esta conhecida na zona de Alvite. Spiranthus estivalis é uma das últimas orquídeas a aparecer na época, nas linhas d'água, e ao mesmo tempo é a única espécie protegida em Portugal com a Convenção de Berna. Não existe mais nenhuma espécie que seja protegida. Aqui temos um mapa de distribuição, já com alguns anos, que eu fiz, onde nós conseguimos perceber mais ou menos aqui a zona onde nós temos os calcários. Temos na parte de cima, na zona de Setúbal, na Rábida, onde se vê os pontinhos verdes, ao lado esquerdo superior. Depois, mais abaixo, a meio, temos a zona de Santiago do Cacém, com uma bolinha vermelha também. A meio, temos a zona de Pertence a Beja, São Briços, e na outra ponta, Serra da Adiça e Ficalho, também são zonas calcárias. Depois, em baixo, temos toda a vasta área da Serra Algarvia. As zonas assim, mais importantes que nós temos. Também gostaria de falar um pouco na nossa associação. Nós temos uma associação que é a OSP, Ficalhana, que é a nossa Associação de Orquídeas Silvestres, o qual eu tenho a honra de ser um dos sócios fundadores, e em que, pronto, temos aqui, tentamos promover, divulgar e desenvolver iniciativas, pronto, e tentarmos ao máximo proteger as espécies das orquídeas em Portugal, que neste momento já começam a ser conhecidas, já começa a haver muitas pessoas a interessarem-se por elas, e isso, pronto, dá-nos muita honra em ser parte desta associação para o seu conhecimento. Aqui há uns anos tive o privilégio de poder, com a EDIA, a empresa para a qual eu trabalho, fazer um livro sobre as orquídeas, abrangendo a zona do Éfona, que é a zona onde a barragem de Alqueva tem o regadio. Neste momento o livro está esgotado, não há hipótese de adquirir. No entanto, ficam aqui os sites onde os poderão encontrar em PDF. Ele existe em PDF na net. Pronto, isto para terem uma ideia, depois se quiserem ver. Eu dividi o livro de uma forma diferente do normal, em que pus as orquídeas todas juntas por cores, para ser mais fácil as pessoas, quando encontram no campo uma flor, poderem olhar para ela e tentar ir ao guia e perceber pela cor se de facto é uma orquídea ou não. Aqui está um exemplo, a colina, que
como podem ver, só está ali representado o Concelho de Serpa e de Moura, porque o Concelho de Vila Viçosa não faz parte do ESMA. Portanto, temos aqui umas fotografias com close, etc. Pronto, e é isto, a minha divulgação das orquídeas, de forma a que a gente consiga cada vez mais protegê-las e tenha esta máxima, que é proteger o património natural, é uma obrigação no presente para a sua existência no futuro. Muito obrigada, Ivo, pela apresentação tão esclarecedora e que nos fala então de várias espécies que temos aqui no nosso Alentejo e que são importante divulgar para que realmente consigamos proteger essas mesmas espécies. Agora abrimos então um espaço para colocar em questões. Pedimos uma vez mais, como pedimos sempre, que o façam, se possível, colocando a mão no ar e oralmente. Caso contrário, podem também deixar perguntas no chat, mas privilegiamos as perguntas, portanto, orais, para criar aqui um pouco de dinamismo. Abrimos então esse espaço. Vamos aguardar então se há perguntas. Temos então Alexandre Pereira. Pode colocar a sua pergunta, Alexandre? Olá, boa tarde. Não sei se estão a ouvir. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foi muito interessante a apresentação e muito bem explicada. Não sabia que havia uma variedade tão grande de orquídeas no Alentejo, mas, no entanto, referiu que havia algumas em regressão, algumas espécies em regressão, que, nomeadamente, também aparecem no norte do país. Quais são as principais ameaças, portanto, à existência das orquídeas, neste caso, já que se refere ao Alentejo e aos habitats por elas ocupados? Boa tarde. Essencialmente tem a ver com as agriculturas e com as construções. A agricultura acima de tudo. Estamos a falar de todo o tipo de agricultura, porque a orquídea é uma planta que não gosta de ter o ambiente natural. E a partir do momento que os terrenos são agricultados, não é muito viável a sua continuação, tanto de reprodução como de existência, não é? Porque nós, ao trabalharmos as terras, se houver os pseudo-bulbos, eles automaticamente podem ser volteados e ficam cá à superfície, não é hipótese. Normalmente, eu para procurar orquídeas e tentar encontrar novos locais, lá está, vou sempre para as zonas onde o terreno não é agricultado. Então, acima de tudo, a agricultura e a expansão, não é? A nível de construção também, porque há alguns habitats, mesmo junto às aldeias, que existem lá orquídeas e elas são destruídas, como nós vamos sabendo. Neste momento, uma das coisas também que está a afetar muito as espécies das orquídeas é este corte dos terrenos por causa agora dos incêndios, porque muitas das orquídeas, e nós temos relatos imensos disso, as pessoas agora cortam tudo e destroem. Pronto, isto é, elas crescem todos os anos, mas não há possibilidade de reprodução. Uma outra coisa muito importante, e eu aqui por Beja já tenho conseguido alguns resultados positivos, tem a ver com as valetas e com os terrenos circundantes às estradas, quando há a aplicação do glifosato. Eu já consegui aqui, junto de algumas juntas de freguesia, eliminarmos o glifosato. Eles fazem o corte, mas lá está, é possível haver um corte das plantas e elas continuarem a surgir todos os anos, do que com o glifosato que destroem, pronto, matam-nas, que os lobos não conseguem resistir. Acima de tudo, a agricultura, porque a terra, ao ser trabalhada, reduz drasticamente a possibilidade de existência delas. Obrigada, Ivo. Muito obrigado pela sua explicação. Vamos então passar a José Sousa, que já levantou também a sua mão. Pode colocar a questão.
Boa tarde. Eu tenho a sorte de ter aqui a Serra da Rábida mesmo ao meu lado, de maneira que eu também sou um fã das orquídeas e também as pesquiso todos os anos, faço a minha voltinha para tentar apanhá-las todas. Eu gostava de saber aqui uma questão, que me respondesse aqui uma questão, que é o seguinte: tudo o que diz respeito às ófides fuscas, digamos assim, e variantes ou derivadas, para mim isto é uma dificuldade tremenda de identificar. A Lupercalis em particular, não é? Já somos dois. Pois, ok, bem-vindo. É A muito questão é, complicado. como é que nós distinguimos uma Lupercalis de uma fusca? Eu tenho uma ideia que há um truque, não é? Olhando para a base Sim. Ela forma um W, a configuração, a imagem que ele tem gravado, mas isso é a Diris, faz um W, pronto, há uma série. A Lupercalis não é fácil. Eu, quando encontrei esta orquídea, percebi que era uma fusca, lá está, não sabia bem qual era, mas era diferente da fusca normal. E então só depois, quando viemos com mais pessoas ao local, pessoas da associação, lá está, é que percebemos, a Lupercalis normalmente o labelo tem uma configuração acentuada para baixo, isto é, tem uma concavidade grande e tem como é que dizer, a gente até pode dizer que são uns corninhos laterais na base, sobrelevados. E é uma planta que é um bocado esguia. O labelo é esguio, mas ao mesmo tempo côncavo. E faz, a seguir a esses pontinhos que tem na base, faz uma zona plana e depois torna-se bastante côncava. A Lupercalis. Ok. Agora, a questão é que a fusca, temos a Lupercalis, temos a Pintói, temos a Dinolata, pronto, temos uma série e há quem diga que é tudo a mesma coisa. Pronto, não é fácil. As orquídeas do grupo Fusca, há ali uma grande variedade, e depois também há quem diga, por exemplo, que a Dinolata já é um híbrido entre a Fusca e a própria Lútea. Há algum tempo. E há diferenças em termos de épocas de floração ou elas florescem todas ao mesmo tempo? A Lupercalis é a orquídea das fuscas a primeira a nascer. Okay. Isto é, na época do Carnaval, mas estou a falar no Alentejo, não é? Pronto, na época do Carnaval é quando ela aparece aqui, na zona da Serra de Ficalho. Okay. Aqui é sempre mais tarde. Pois, exatamente. Pois. No entanto, esta Lupercalis aparece mais cedo nas terras do Algarve. Tem a ver, pronto, com o tipo de clima, não é? Mas mesmo dizer concretamente as diferenças, pronto, esta Lupercalis consegue-se perceber por causa disso. A base tem dois sulcos, maiorzinhos, tem uma base plana e depois é muito côncava o resto do labelo. Muito obrigado. Nada. Obrigada, José. Temos então de seguida Eduardo Marabuto. Pode colocar a sua questão. Olá a todos. Antes de mais, queria felicitar o meu amigo Ivo Rodrigues pela apresentação. Foi bastante interessante. Não é que eu não conheça as borboletas não, pelo amor de Deus, as orquídeas do Alentejo, mas gostava de lhe perguntar, face ao exposto, se ele acha que o Alentejo é prioritário a nível da conservação de orquídeas em Portugal, se é assim tão especial ou é apenas mais estudado por causa das prospeções do meu amigo Ivo. Boa tarde. Como é que o meu amigo vai? Também está bom? Muito bem. Quero desde já dizer que eu e o Eduardo fizemos muita prospeção juntos. Fazíamos a equipa
tanto para procurar as orquídeas como procurar no apoio das borboletas. Muitas destas localizações foram feitas com ele. Aliás, temos a célebre oxiscolina encontrada na zona de Vila Viçosa, que foi uma das nossas saídas, das localizações mais importantes que tivemos até hoje, foi encontrarmos a colina a 200 km do único local que havia em Portugal. Já podias ter esquecido disso, mas é verdade. Ora bem, o Alentejo, a prospeção das orquídeas tem vários fatores condicionantes. Um deles é a questão do número de pessoas que o fazem. E como tu sabes, eu já corri centenas de quilómetros por todo o Alentejo à procura de orquídeas, mas isto às tantas, uma pessoa começar a fazer estas saídas sozinho é muito complicado, andamos sozinhos em sítios que desconhecemos. Pronto. A outra situação é a falta de habitats importantes e com características para as próprias orquídeas. Os nichos, grandes nichos, como eu mostrei, são as zonas calcárias, e nós no Alentejo temos poucas zonas calcárias. Claro que há outras orquídeas sem ser em zonas calcárias, mas a diversificação é tão pouca que uma pessoa sair, fazer uma viagem e fazer prospeção em 40 hectares de terreno para encontrar 2 ou 3 espécies em zonas de xistos é muito complicado. A forma, agora, tu perguntaste também se haveria necessidade de proteger? Eu perguntei se o Alentejo é especial a nível nacional ou é só mais prospectado por ti. Não, o Alentejo é especial porque para já temos algumas orquídeas que são únicas em Portugal, aqui na nossa zona. Temos o caso da colina, temos o caso da laxiflora, principalmente essas duas, não é? No entanto, e temos a zona de São Brices, que é a questão dos híbridos únicos ali. É assim, o Alentejo devia ser mais prospectado, principalmente a zona litoral, onde temos algumas também novidades. A Dactylorhiza, o único sítio em Portugal abaixo do Rio Tejo. E o que é que se poderia fazer? Mais prospeção, tentar arranjar equipas que nos apoiassem, a nós e à associação. No entanto, sabes que isto agora com o Facebook, com todo este desenvolvimento ao nível da internet, começa a surgir muita gente a fotografar e identificar as orquídeas em terrenos que nós não conhecíamos, o que é bom. Posso também dizer, aliás, eu acho que tu sabes que ando a tentar na zona de Beja, com várias entidades, tentar arranjar a primeira zona protegida de orquídeas silvestres em Portugal, a primeira reserva, a micro-reserva, porque é uma pequena área, e estamos a começar a ter alguns frutos desta minha luta de 7 ou 8 anos. Já se começa a ver uma luz ao fundo do túnel. Vamos tentar que seja uma das possibilidades, mas é sempre pouco, não é? Porque nós temos o caso da laxiflora, que é uma planta que nasce nas zonas úmidas, linhas de água, e isto, lá está, a agricultura está a desenvolver bastante e começa a haver poucos nichos onde elas possam surgir, ou continuar neste caso. Isso encabeça na minha segunda pergunta que eu te queria fazer, que é: que futuro é que vês para as orquídeas no Alentejo? O futuro pode não ser tão mau como em outras zonas do país, devido à sua existência principalmente nas zonas dos calcários, em que, como é as zonas de calcários, a agricultura que se pode formar e executar nessas zonas dos calcários é menor do que se for uma planície.
ou terrenos desses. Pois o caso de São Briços é uma pedreira abandonada, quer dizer, não há muita coisa para ali fazer, porque é muita pedra para fazer alguma coisa. Agora, há algumas plantas que poderão ter uma regressão bastante acentuada devido à agricultura mais massiva que se está a fornecer agora e eventualmente, algumas, como é que é dizer, algumas zonas que não eram agricultadas há muito tempo, porque devido às suas zonas serem difíceis de acesso e de trabalhar, e alguma franja, posso dar o caso, né, da Serra de Ficalho, que a agricultura era tradicional, mas já começa a haver ali uma franjazinha que já a agricultura começa a ser diferente. Não é, eu penso que as orquídeas, e principalmente se houver uma capacitação das pessoas para a necessidade de proteger, elas podem se manter. Principalmente o Alentejo, porque estamos a falar das zonas, na zona dos calcários. Bom, pode não ser assim tão mal. Não sei se respondi. E espero... Respondeste perfeitamente. Admiro a tua positividade. Nós temos que ser positivos, porque vê uma coisa, eu quando comecei nisto há 14 ou 15 anos, também olhei para isto e digo, bom, no Alentejo há 12 ou 13 espécies de orquídeas. E neste momento já vou com 45, não é? Quer dizer... Ivo, se calhar existem só essas espécies. Não vamos empolá-las, está bem? Não, mas estamos a falar da forma como nós as entendemos, não é? É verdade, é verdade. A questão das subespécies e as espécies, pronto. Isso, sabes que isto dava para outra conversa de mais 2 ou 3 horas, porque a taxonomia de cada um é complicada. Aliás, como tu ouviste a minha resposta sobre as fuscas, acho que disse tudo. Nós temos sim, absolutamente. as espécies de fuscas e há outras que dizem cara de 10. Pronto, ou tudo, se calhar. Pronto. É outra conversa. Exatamente, mas pronto. É assim, eu penso que poderá haver aqui uma hipótese de salvaguardar algumas das orquídeas do Alentejo, porque estamos a falar de nichos onde a sua trabalhabilidade na agricultura não é tão possível. Pronto, vamos aguardar. Muito Obrigada, Eduardo, pelas questões. Temos algumas questões por escrito. Avançávamos então para essas, já que, entretanto, ninguém mais colocou a mão no ar. Portanto, temos aqui a Lina, que nos questiona, conhece se há pessoas ou empresas a cultivar orquídeas silvestres do Alentejo ou em Portugal? É possível cultivar orquídeas? Obrigada. Não, eu penso que não. Aliás, o ICN pode falar melhor do que eu. É assim, a orquídea é uma planta silvestre, selvagem, não pode ser colhida, nem pode ser cultivada. Se alguém for apanhado a fazer esse tipo de trabalho, pode ter problemas graves e ser multado, porque a orquídea é uma planta natural e selvagem, não pode ser cultivada. Ora bem, de resto, a orquídea tem uma questão fundamental, que é os bulbos e a parte subterrânea da orquídea, para se desenvolver, ela tem que ter o apoio de uns fungos. E sem esses fungos, a planta não nasce. Nós às vezes dizemos, mas nós levamos daqui para ali e ela vive. Não, não vive. A planta, a orquídea, por ela só, ela não consegue florescer, não consegue nascer, porque ela tem a necessidade de ter uns fungos para conseguir viver, por assim dizer. E depois as orquídeas, as pessoas falam nas orquídeas silvestres. As orquídeas silvestres são, de facto, muito bonitas enquanto estão vivas e quando têm as flores. No entanto, as pessoas não se podem esquecer que as nossas orquídeas não são como aquelas de compra, que têm todo o ano folhas e estão viçosas. As orquídeas silvestres têm a sua época de vida, morrem e só passado quase um ano é que voltam a surgir. Por isso acho que não há necessidade de nós estarmos a tentar
fazer a agricultura de uma espécie que tem todos estes pormenores delicados que levam à sua extinção. E se nós formos ver, conseguirmos trazer para casa ou para um terreno nosso, as probabilidades delas existirem mais 1 ou 2 anos depois. Não têm os solos, não têm os fungos, não têm o que elas precisam para se desenvolver e acabam tudo por morrer. Mas, acima de tudo, é proibido colher e transplantar orquídeas porque são plantas selvagens e é proibido por lei. Exatamente, é importante passar essa informação e pensar que realmente o que podemos fazer é tirar fotografias, não é? E teremos sempre uma recordação portanto, da floração da orquídea. Portanto, é uma alternativa viável para todos, para a natureza e para nós também. Muito bem. E todos os anos podemos ir lá fotografá-las, que tem outra coisa de interessante. Pronto. Exatamente. E acho que é melhor fotografá-las. Aliás, eu às vezes aparecem pessoas com orquídeas nos vasos e é o que eu lhe digo, você tem a orquídea por 2 ou 3 anos, porque depois deixam de ter as possibilidades, os terrenos, e ela morre. Pronto, não é hipótese. Mas pronto, ok. É isso mesmo. Portanto, temos agora Jorge Simões. Boa tarde. Como é sabido, os jardins zoológicos têm desempenhado um papel importante na conservação de algumas espécies. Por outro lado, existe uma moda de alguns anos para cá de ter orquídeas em casa. Muitos urbanos possuem e oferecem. Seria boa ideia, em termos de conservação, fazer propagação e difusão das nossas espécies com vista a aumentar a quantidade de indivíduos e o conhecimento e gosto pelas mesmas? Poderia ajudar a conservar? Pronto, voltamos ao mesmo. É assim, as pessoas oferecem orquídeas de compra porque elas, e eu também tenho 5 ou 6, elas são muito giras quando estão floridas, mas depois, durante a altura que não têm flores, elas ainda estão verdes, têm folhas, têm isso tudo. Eu não acredito, agora tirando a possibilidade de se poder arranjar ou não, eu não acredito que as pessoas queiram ter um vaso no quintal que 3 meses por ano tenham uma flor e o resto do ano estejam sem nada, como seca, com a terra à vista, sem qualquer planta. As orquídeas portuguesas e silvestres são bonitas, sim senhor, para estarem no campo, para nós as apreciarmos no tempo da floração e mais nada, porque elas depois morrem, desaparece tudo e as pessoas às tantas, se as levarem para casa, se elas não morrerem por falta das necessidades que têm do terreno e dos fungos e não sei o quê, as pessoas às tantas fartam de ter lá um vaso sem nada durante um ano inteiro e deitam fora. Isto é, em vez de estarmos a ajudar a manter, estamos a prejudicar, porque é menos essas 10 mil, 50 mil que estão no terreno e que alguém levou para casa para se entreter durante os primeiros anos. Eu não concordo minimamente com essa questão das orquídeas. Já me tem acontecido fazer visitas, andar no campo e ver bulbos à amostra, por causa dos javalis, por causa de alguma situação, algum terreno que está agricultado e ficam à vista, eu agarro nelas e meto-as num sítio, ou perto, lá está por causa das necessidades da orquídea, e ficam lá, porque não há necessidade, nós não conseguimos tê-las em casa, por causa que falta tudo da natureza para elas. Acho que está mais ou menos explicado, não sei. Penso que sim, penso que foi esclarecido. Depois temos algumas considerações relativamente, mesmo que dizem respeito ao ICNF e que a colega Cristina Girão está a fazer, portanto, está a dar essa informação, penso eu, no chat. Creio que então temos Rui Cambraia também com uma questão. No meu trabalho de campo, absolutamente empírico, pude constatar que as colina têm uma taxa de polinização extremamente mais baixa que outras espécies, algumas vizinhas nos mesmos locais. Sabe-se qual a razão da baixa taxa de polinização da escolina? E é esta a razão do seu estatuto de em perigo com uma população de apenas algumas centenas? Antes de mais, quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Rui. Tornou-se um devoto conhecedor de orquídeas, desde que a gente aqui há 2 ou 3 anos começámos a falar. E pronto, ele está a falar na Orsis Colina, na Campos Colina, neste caso, que estamos a falar da Serra de Ficalho.
É assim, voltamos àquilo que eu disse na apresentação. As orquídeas normalmente têm um polinizador específico para a sua polinização. A Serra de Ficalho e da Adiça, que é os sítios onde há esta orquídea, e depois temos Vila Viçosa, são zonas de calcárias. Basta, e temos muita agricultura, olivais tradicionais, o que é bom, porque nós chegamos a encontrar orquídeas Anacampis paulina no meio dos olivais, porque a agricultura de um olival tradicional é muito diferente do outro tipo de agriculturas, mesmo de queiro, de searas e tudo. A questão é que, se não existir esse polinizador que é específico dessa orquídea, ela eventualmente não vai ser polinizada. Um dos problemas é mesmo esse, é a falta de polinizadores para polinizar a orquídea. A outra questão é essencialmente o tipo de solo que é necessário para a planta a orquídea Anacampis paulina poder nascer e manter-se, que é zonas calcárias de pouca trabalhabilidade das terras. Aliás, a colina de todos os sítios que nós conhecemos em Portugal, e alguns que eu também conheço em Espanha, ela dá sempre, lá está, no meio dos olivais tradicionais, zonas calcárias. Foi o que nos aconteceu quando encontramos ao pé de Vila Viçosa. O nosso foco de procurar a colina foi olharmos, vimos que havia ali um olival tradicional, zona de calcários, e fomos subir aquele cerro e lá estava ela. Essencialmente, para ela existir pouco, é estes dois fatores. O tipo de terreno e condições para ela nascer é um. Normalmente terá que ser zonas pouco trabalhadas, que é o que acontece com os olivais tradicionais, ser zona de calcário e um polinizador. Se existir pouco polinizador, não poderá haver a fecundação e, por sua vez, o lançamento de mais sementes ao campo. Obrigada, penso que já foi esclarecido. Então, temos também uma questão da Ana Figueiras. Portanto, este ano surgiram algumas orquídeas silvestres no terreno dos meus sogros. A zona é calcária e não é cultivada, e apenas tem ovelhas para controlar o crescimento do pasto. O que poderei fazer para as conservar? Obrigada. Essencialmente, nada. Elas sempre lá existiram. As ovelhas fazem bem, isto é, as ovelhas podem eventualmente espesilhar algumas, até algumas serem comidas, mas essencialmente elas fazem a vida delas. As ovelhas cortam e mantêm o pasto com um nível para não ser denso, por isso é não fazer nada, é não fazer mesmo nada. Deixar os animais pastar, haver a alimentação das ovelhas, porque as ovelhas ou os animais normalmente não comem as orquídeas, sem ser os coelhos. Os coelhos gostam muito das orquídeas. Mas é não fazer nada, não proibir os animais de ir lá nem nada, porque os animais ajudam a manter o tipo de vegetação e a altura para as orquídeas. Agora, há sempre a possibilidade de tentar proteger um bocado, né? Pode-se meter uma doce de pedras ou fazer ali uma proteção com uma fita, mas nada de especial, porque a orquídea precisa do terreno, precisa de espaço, precisa disso tudo. Acho que essencialmente é não fazer nada. Penso eu. Muito obrigada. Em termos de questões, temos agora Luís Afonso, que levantou a mão. Pode colocar a sua questão, Luís? Olá, boa tarde a todos. Olá, Ivo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela tua apresentação, que foi excelente. Queria também agradecer-te um bocadinho todo o que tens feito pelas orquídeas em Portugal, em especial a criação do grupo do Facebook, e também toda a tua prospeção que tens feito pelo Alentejo e o teu guia, que
foi um dos primeiros, como já disse, que eu li quando comecei a interessar-me pelo tema. Fiquei muito agradado pela essa tua descoberta, agora descoberta minha, não é? Mas teu trabalho já de alguns anos, tentar arranjar um espaço protegido pela primeira vez em Portugal sobre as orquídeas. Queres-nos contar um bocadinho mais essa história, as dificuldades que encontraste? Quem são os teus parceiros nisto? Estou muito interessado em saber isto, porque, como sabes, eu faço a maior parte do meu trabalho na zona das Serras da Área e Candeeiros, e tenho falado muito com os meus amigos do ICNF, que lá tenho, e não conhecemos muita... Eu acho que pronto, existe uma lei, e a Cristina Girão estava aqui a dizer assim, existe uma lei que tem a ver com a Rede Natura 2000 e com a proteção dos habitats, aquela lei 620-10, mas eu acho que os habitats são um bocadinho deixados ao seu ritmo natural, e nas Serras da Área e Candeeiros esse ritmo natural não é mau, porque tirando as pedreiras não há muito, como tu estavas a dizer, é difícil fazer agricultura lá como deve ser aí no Alentejo, nas zonas calcárias, e isso eu penso que corre bem, mas em alguns outros sítios, se calhar como o Eduardo estava a dizer, no Alentejo se calhar pode correr mal. E eu acho que haver como é que eu tenho a dizer, uma ação mais efetiva e preventiva nestes habitats calcários é mesmo muito importante. E fiquei esperançoso em ouvir-te essa tua batalha. Queres contar-nos um bocadinho sobre isso? Posso contar, não posso contar muito, mas pronto. Como eu estava a dizer, eu ando com esta ideia há mais de 8 anos e ando a tentar. Há um terreno um terreno que é uma pedreira antiga, pronto, que a nível económico não tem qualquer valor, né? Porque é pedreira, é pedras, é calcários, não tem interesse, pertence a um particular, pronto, com quem eu já falei várias vezes, e estou a tentar arranjar parceiros para, de uma forma, como é que eu ia dizer, ou final, que a ideia era comprar o terreno, porque o terreno não é grande coisa, por isso é que é uma micro-reserva, comprar o terreno, que parece que está muito complicado, não há hipótese. No entanto, já começámos a ter um parceiro, não é um ok do proprietário para a gente poder fazer ao longo dos anos que nós quisermos alguma coisa lá, mas já temos uma aprovação tácita do proprietário para nos deixar proteger as orquídeas lá. Para teres uma ideia, estamos a falar da incubácia, que é uma das plantas que vai também entrar na lista vermelha das flores vasculares de Portugal, já está também para entrar. Estamos a falar de 3 híbridos únicos em Portugal, só existem ali, não existem mais de lado nenhum, e mais 4 ou 5 espécies, pronto, mas o essencial, o foco, são os 3 ou 4 híbridos, 4 híbridos únicos em Portugal, naquele sítio, e a incubácia. Neste momento, a tentativa de fazer essa tal mini-reserva, a micro-reserva de orquídeas silvestres de Beja, está a tentar juntar a minha empresa, né, onde eu trabalho, é a Guia, a Câmara Municipal de Beja, a Junta de Freguesia de São Briços, são estas as entidades que estamos a tentar fazer alguma proteção dentro do que o proprietário permitir, porque não se consegue comprar o terreno. A minha ideia era comprar o terreno e fazermos até uma coisa mais musculada. Musculada no sentido de não deixar as pessoas meterem lixo, lá está, como eu estava a dar a resposta há bocado.
os animais têm que andar lá, pode haver uma restrição, se calhar, dos humanos, porque, infelizmente, as pessoas, quando veem um sítio qualquer deste, o que fazem é meter lá lixo. E então, a ideia é mesmo esta. E isto está a começar a ganhar algum protagonismo, mas pronto, as entidades são essas. Aliás, e contando comigo, que é a Associação das Orquídeas Silvestres de Portugal. São as 4 entidades que estamos a falar. Câmara, Junta de Freguesia, EBIA e a nossa Associação das Orquídeas Silvestres de Portugal. Portanto, vamos ver se conseguimos, não é? Porque isto já anda a rodar há 8 anos, isto vai para a frente, vai para trás, não está a ser fácil. Mas já estou a ver uma luz ao fundo do túnel para alguma coisa. Não sei se respondi. Sim, respondeste, obrigado. É muito interessante isso e espero que a associação consiga fazer mais coisas destas. Isso era fantástico, com a ajuda de todos. Posso dizer que agora a nossa associação já tem feito algumas coisas interessantes, né? Porque temos a questão de termos apoiado a lista vermelha das flores vasculares de Portugal. Foi a nossa associação que fez todo o trabalho sobre as orquídeas e conseguimos, meter cerca, não tenho bem preciso, umas 8 ou 9 na lista vermelha. Já temos mais umas quantas para entrar. E também posso dizer que já temos um protocolo com a Foscoa, com a entidade de Foscoa, e estamos a apoiar lá a associação, a fundação, aliás, de Foscoa, na monitorização das orquídeas daquela zona deles. Já fizemos uma saída e tudo, eu não pude ir porque, devido às restrições da pandemia e à distância, eu não pude ir. Mas já tivemos lá uma equipa da associação que foi lá fazer a primeira prospeção sobre as orquídeas e vamos dar apoio possível na parte técnica, que é que nós andamos, a nossa associação tem 11 anos, andamos nisto há 11 anos, não é? É já há algum tempo também. Mas pronto, vamos ver. Muito obrigada pelas questões. Eu não sei se haverá mais questões em específico. Eu tenho uma questão. Não sei se, entretanto, haverá mais alguma. Vamos só verificar. Sim. Temos mais uma questão. Só um bocadinho. Temos mais 2 questões. Não sei se há tempo. Noemi Santiago. O Ivo poderia falar sobre as iniciativas da Associação e iniciativa própria sobre as intervenções feitas no Alentejo, como trigaches, em relação à limpeza das bermas da estrada e outras iniciativas para a conservação de orquídeas? Obrigada. Era um pouco também a minha questão, era saber que iniciativas ou até saídas de campo existe na vossa associação. Mas agora o Ivo tem a oportunidade de responder à questão da Noemi e também à minha, se puder. A Noemi, antes de mais, mandar um beijinho à Noemi, é uma das minhas amigas de ambiente e já temos também feito algumas saídas. Ora bem, sobre as estradas e as bermas, pronto, uma das situações, e isso até foi falado lá depois na lista vermelha das flores vasculares, uma das minhas primeiras vitórias, por assim dizer, foi mesmo na Junta de Freguesia de São Brices, onde está aquela zona muito interessante de orquídeas, porque eles, como a grande maioria das juntas de freguesias e câmaras e tudo, as bermas utilizam o glifosato. Isto é o mais fácil, matam as plantas, matam a vegetação toda. E eu fui falar com as pessoas certas da junta de freguesia, nesse caso o Eduardo Pelado, com quem eu falei, e a partir desse momento eles deixaram de aplicar o glifosato e quando acontece é o corte com máquinas, com roçadoras, e isso foi uma grande vitória ali para aquela zona, e pronto, e essa foi a primeira grande vitória. De resto, não é fácil
proteger as orquídeas. Aliás, temos esse caso de São Briços, porque eu conhecia aqueles terrenos, se calhar há 14 anos, ou 10, 14 anos, e fui falar também com o proprietário e mostrei-lhe que havia ali orquídeas e tudo, e pronto, e não tem havido atividade nenhuma, sem ser a que é proibida, que é deitar lixos, por pessoas, por conta de outras. Pronto. Depois, já tenho falado com pessoas por causa das orquídeas e às vezes tenho alguns pequenos nichos que não são agricultados porque as pessoas sabem que há lá uma planta e deixam estar. Mas a questão é que muitas vezes nós não conhecemos as pessoas e é fácil chegar às pessoas donas do terreno. E pronto. Mas tenho essas duas situações, tenho mais algumas que agora não me estou a recordar, mas pronto, essas foram bem concretizadas, não é? A eliminação de glifosato na zona de São Briços, da junta de freguesia de São Briços, que as bermas deixaram de ser destruídas com esses materiais. Beijinho, Noemi. Muito bem. Alexandre Pereira questiona: como cidadãos podemos convencer as juntas de freguesia a adotarem o controle da vegetação mecânica nas bermas das estradas favorável à conservação das orquídeas? Existe algum panfleto de boas práticas? Obrigada. Não, boas práticas não há. O que há e o que pode haver é nós irmos falar com as juntas de freguesia e com as câmaras e explicar-lhe o que é que se passa e, eventualmente, até perceber que tipo de orquídeas há nessas bermas e conseguirmos fazer com que o corte mecânico dessas zonas só seja feito após as plantas secarem. Temos o caso de São Briços, que ainda este ano já falei com o Eduardo Pelado, que é com quem eu falo lá na junta de freguesia, e já lhe disse que, se calhar daqui a uma semana já podem pensar em passar lá a máquina e destruir, né, mecanicamente as ervas, porque já está seco e pronto, e já não faz mal nenhum se cortarem as plantas, as sementes caem para o chão e temos resolvido o problema de não cortar fora de tempo as orquídeas. Mas isto não há nenhuma boa prática. Aliás, tanto que não temos boa prática que, por exemplo, as estradas de Portugal, quando estão a fazer estes cortes junto à estrada, também não custava nada terem uma pessoa relacionada com a vegetação. Eu não estou só a falar de orquídeas, estou a falar de outros tipos de plantas, que fosse à frente e conseguisse perceber se, de facto, naquele sítio há algumas plantas importantes que poderiam ser preservadas, nem que houvesse ali um interregno de 1 ou 2 metros, porque eu já me tem acontecido passar em estradas, ver as orquídeas floridas e passar 2 ou 3 dias passar lá e está tudo cortado. Quer dizer, não custava nada. Mais sabendo nós que com tanta falta de emprego e tendo tantas pessoas habilitadas a fazer este trabalho, não custava nada começar por estas entidades grandes, como nós temos, quando se faz um trabalho nos solos, que temos arqueólogos a acompanhar, não custava nada ter pessoas dedicadas e conhecedoras do ambiente para irem fazendo uma prospeção à frente e perceberem se há alguma... Estou a falar de orquídeas, como posso falar de jacintos, como posso falar de muito tipo de plantas. Mas não há nada que diga que é obrigatório e não há boas práticas. Temos que começar há muito tempo ou começar agora para termos frutos daqui a uns anos. É o que eu acho, é o que eu penso. Muito bem. Temos então mais uma questão de Cristina Girão Vieira, nossa colega.
Há casos noutras famílias de plantas em que produtos químicos provocam malformações nas plantas, nomeadamente nas flores. Será essa a razão para que as malformações que apresentou em orquídeas? Não necessariamente. Não, porque nós, quando detectamos estas malformações, são malformações muito pontuais. Isto é, podemos estar com 50, 60 plantas e só uma delas é que apresenta esta alteração. E chegam a ser 2 anos seguidos e temos essa malformação. Essencialmente, nós pensamos que isto tem a ver com alguns impactos que elas possam levar ou então com insetos que coloquem lá picadas, pronto, que façam ao picar a planta, isso depois possa acontecer. Mas não é certo. Mas não tem de forma alguma, penso eu, a ver com o tipo de aplicação ou de herbicidas, ou de pesticidas, ou qualquer coisa dessa. Porque senão seria uma coisa mais generalizada. O único sítio onde encontrei, aliás, a fotografia que eu pus de Santiago de Cacém, que é a orquídea com os labelos parecidos, as pétalas parecidas aos labelos, foi o único sítio que foi em Alcácer do Sal que eu encontrei uma população de cerca de 15 orquídeas assim todas juntas. Pronto. Mas de resto não. De resto quando se encontra uma orquídea com duplo labelo, não se encontra 4 ou 5, é muito raro, é muito raro. Encontra-se uma destas, uma em 100 ou em 200, ou às vezes nem se encontra. Eu este ano, de tudo o que andei a prospectar, encontrei 2 anomalias destas, não mais do que isso. Penso que não tenha nada a ver com isso. Muito obrigada, Ivo. Bem, não sei se haverá mais alguma questão a colocar diretamente relacionada com esta questão. Creio que não. O resto serão comentários. Bem, eu penso que então já não há lugar a questões. Resta-nos agradecer a presença do nosso caro orador e a participação de todos os que estiveram presentes. Desejamos uma boa tarde, um bom resto de semana e regressamos na próxima terça-feira com mais um webinar que em breve divulgaremos o tema. Muito boa tarde e obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado, Ivo. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Vá, adeus, Eduardo.